começar essa conferência com uma frase que eu ouvi de um padre no seminário, no dia do sermão de Santo Tomás de Aquino, e que me marcou, e que eu acho que vai marcar os senhores também. Então é o seguinte: ele dizia: eu estou abandonando o tomismo, estou renunciando ao tomismo. Pode passar. Mas como isso? Ora, eu estou renunciando a esse tomismo racionalista que muitos abraçam e têm pouca vivência. Eu estou renunciando a esse tomismo que mais serve para vangloriar-se que para dar glória a Deus. Esse tomismo que o fim é adquirir uma ciência humana. Esse tomismo onde mais está preocupado com discussões do que de fato conversões. Esse tomismo que se preocupa demasiadamente por coisas humanas. Esse tomismo onde o mais importante é conhecer, mas sem saborear. Esse tomismo onde o natural prima sobre o sobrenatural. Esse tomismo onde Santo Tomás é tido como um filósofo e um teólogo somente. Então eu estou renunciando a esse tomismo. Renunciando a esse tomismo para abraçar o verdadeiro tomismo, onde não é um tomismo de um filósofo e de um teólogo apenas, mas o tomismo de um santo. Onde o sobrenatural prima sobre o natural. E onde não se trata de um conhecimento apenas teórico e abstrato, mas de algo vivido e experimentado. Santo Tomás não foi apenas um filósofo e um teólogo, ele de fato foi. E os seus escritos, não sei se os senhores sabem, mas no Concílio de Trento, os escritos de Santo Tomás foram postos no altar junto com a Escritura, então junto com a Bíblia. Então, Santo Tomás de fato foi um grande filósofo e um grande teólogo. Ele é o patrono dos seminários. Os seminários devem ensinar Santo Tomás. Ele é tido como doutor angélico porque ele desenvolveu uma teologia dos anjos muito rica. Mas a gente não pode esquecer que, antes de tudo, ele é um santo. Ele desenvolveu uma espiritualidade com o mesmo valor da sua filosofia e da sua teologia. Mas os senhores podem se perguntar: ora, um filósofo, um teólogo como foi Santo Tomás, tinha ele tempo para rezar? Ele tinha disputas a travar, coisas para estudar? Tinha ele tempo para ter uma vida espiritual? Ou melhor, ele pode nos ensinar algo para a nossa vida espiritual? Ora, esse será o nosso objetivo aqui hoje. Mostrar como Santo Tomás, ao contrário do que muitos pensam ou esquecem, foi um santo. E ele pode nos ensinar muitas coisas para a nossa vida. O nosso objetivo não é exatamente mostrar as virtudes de Santo Tomás, mas expor a sua espiritualidade, o sistema espiritual que ele nos ensina e que foi profundamente vivido por ele. A sua espiritualidade é reconhecida como sendo a espiritualidade do Espírito Santo, já que ele desenvolveu maravilhosamente a doutrina dos dons do Espírito Santo.
na vida cristã. Ele não via a teologia como mera coisa abstrata, mas algo que deveria ser vivido. Esse é o fim dela. Então, a fim de expor tudo isso, nos parece conveniente proceder da seguinte maneira. Num primeiro momento, nós vamos mostrar em que consiste mais precisamente a teologia espiritual, a ascética e a mística. Depois, nós veremos como Santo Tomás encara a vida cristã. E, enfim, desenvolveremos a espiritualidade do Espírito Santo, para terminar com algumas conclusões. Então, a teologia ascética e mística. O fim da teologia não é outro senão conhecer para amar. Por isso nós dizemos que a teologia se faz de joelhos. A teologia ascética e mística entra num ramo da teologia aplicado à conduta das almas. Ela trabalha, portanto, à luz da revelação, que é a única via pela qual se pode conhecer o que é a vida da graça, o que são os dons sobrenaturais. Num certo sentido, ela faz parte da teologia moral, já que a moral não trata somente dos vícios a evitar, mas, como o diácono Tiago nos disse, das virtudes a praticar. Essa se trata de uma parte mais ascética. A moral também trata da docilidade para com o Espírito Santo. E isso se trata mais do ramo da mística. Mas atenção, aqui não se trata de duas coisas separadas, ascética e mística, não. Mas duas etapas de uma mesma vida. Assim como a criança tem uma vida de criança, mas ela tem que crescer. Ela tem que chegar à vida adulta. A vida adulta não é a mesma vida de uma criança, mas está tudo englobado, é uma mesma vida. São etapas diferentes de uma mesma vida. Então, seu método não se trata apenas de descrever fenômenos aos quais nós nos encaixaríamos, pois isso seria reduzir a teologia a uma psicologia experimental, esquecendo o que é a vida da graça, que ela está numa ordem demasiadamente superior. Correríamos o risco também de tomar fenômenos em si extraordinários como mais importantes que o desenvolvimento da graça santificante. Enfim, confundir coisas acidentais com coisas essenciais. O essencial da nossa vida sobrenatural é o crescimento na graça santificante. Em outras palavras, o aumento da caridade. Não sei se ficou claro como o diácono disse, mas de fato, praticando a caridade, nós merecemos mais caridade. Mas não é algo que se adquire propriamente, porque a caridade é infundida por Deus. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, analisar bem as noções de vida interior, perfeição cristã, santidade, que nos são propostas no Evangelho. Depois, é preciso analisar os fatos, para saber o que é essencial e o que é acessório.
Então, por exemplo, na vida espiritual, êxtases, dons carismáticos, o que a gente chama de graça, gratis, date, são todas coisas puramente acidentais, que não têm importância nenhuma. E enfim, é preciso mostrar os meios que a gente pode e deve empregar para chegar nessa perfeição cristã, que é nada mais, nada menos que o aumento na caridade. Então, isso é a teologia ascética e mística. Agora a gente vai ver um pouco, entrando nesse segundo ponto, como que Santo Tomás compreende uma vida cristã. O que é uma vida cristã? Ora, Santo Tomás vê a vida cristã como a vida eterna já começada aqui. Se trata da mesma vida que os bem-aventurados possuem no céu, mas que já começa aqui para a gente. Deus está presente em todas as coisas, como sustentador do ser. Tudo é e conserva o seu ser por conta de Deus. Essa mesa só existe porque Deus a conserva. Quando dizemos que Deus é imenso, dizemos que Ele está presente em tudo, por esse tipo de presença. Então, a presença de imensidão é essa presença em Deus, em todas as coisas, como conservador do ser de cada coisa. Ele não pode fazer as coisas sem as criar, e está ali onde Ele cria. Assim, Ele está em tudo, em todas as coisas, Deus está presente. Dado isso, o que dizer da presença de Deus na alma justa? Nas coisas sem razão e sem vida, Deus está presente, sem que elas possam perceber, porque elas não têm razão. Ele impõe a sua presença. Porém, não é assim na alma humana. A alma humana tem uma capacidade longínqua de conhecer e amar. E quando essa alma possui a graça santificante, que é uma participação na natureza divina, que nos permite fazer atos que são de Deus, então somos pequenos deuses, a alma pode amar, a alma pode se apoderar de Deus, de conhecer e de amar a Deus. A gente diz que a alma está divinizada. Então, por essa graça, a alma tem o poder de receber e alojar esse Deus, já presente por essa presença de imensidão. Essa presença pela graça santificante vem acrescentar um outro tipo de presença. Somos, de fato, a habitação da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, de fato, habita em nós. E nós temos relações pessoais com cada pessoa da Santíssima Trindade. A vida cristã é, pois, a habitação pessoal de Deus com a alma, que se abre para hospedá-lo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Quando desejamos sua presença, é no fundo de nós mesmos que nós devemos procurar esse hóspede interior, esse amigo com o qual a gente pode levar uma vida íntima. A alma se torna, então, uma semente da eternidade.
E toda semente precisa germinar, precisa crescer, dar frutos. Para isso, ela tem que ser nutrida por água, pelo sol. A planta precisa ser nutrida para se desenvolver. Na alma do justo, tudo está preparado, basta que o faça germinar. Então a gente de fato já vive o céu. Não é pouca coisa isso. Na nossa alma já está presente a vida eterna. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já habitam em nós. A alma cristã, pela fé, é testemunha desse espetáculo extraordinário. A gente recebe esse dom no batismo. Basta nós frutificarmos isso e desenvolver. Não é como se o batismo a gente recebesse tudo na plenitude, mas a gente recebe como uma semente, ou como uma vida de bebê que deve crescer. Essa santificação é atribuída especialmente ao Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo tem duas formas de nos conduzir. São inspirações que tomam uma dupla via. Algumas vezes, eles nos deixam agir por nós mesmos. Pomos nós mesmos em ação e fazemos atos de fé, de esperança, de caridade, de prudência, de justiça, de força. A gente está no comando, a gente está no controle. Somos nós que nos guiamos. O Espírito Santo vela sobre a nossa ação, mas somos nós que estamos no comando ainda. Não que o Espírito Santo esteja ausente nas práticas das virtudes. Mas ele está como causa primeira que aplica a ação, que põe à ação as nossas energias sobrenaturais. E aqui está o fundo da vida cristã. O governo, o que é mais comum é nós agirmos pela razão iluminada pela fé. Isso é agir conforme as virtudes. O Espírito Santo não está ausente completamente, mas somos nós que temos o controle ainda. É mais pelo nosso esforço do que propriamente pelo Espírito Santo. Mas, será que não tem uma outra maneira mais eficaz do Espírito Santo agir em nós? Sim. É quando Ele mesmo toma a direção dos nossos atos. Essa intervenção é garantida pelos que nós chamamos de dons do Espírito Santo. Essas inspirações do Espírito Santo nos aciona, nos impele. Então, nós somos como instrumentos na mão de um artista. Não temos mais o primeiro lugar na nossa ação, mas é o Espírito Santo que nos conduz. A gente só precisa consentir a isso. O trabalho é mais fácil e as dificuldades são eliminadas. Então, tal é a diferença das duas inspirações.
Uma somos nós que estamos no comando, a outra é o Espírito Santo que está no comando. A gente pode compará-la com a diferença que existe em um barco. Existe barco a remos, barco a velas. O barco a remo é preciso trabalhar com força, fazer força nos braços. É preciso dirigi-lo, o barco. A gente está sempre no controle. Mas o barco a vela, se o vento sopra, a gente só se deixa guiar. Não é mais necessário fazer esforços. Vai mais depressa e nós não ficamos cansados. A gente também pode comparar como voar. A diferença entre voar e caminhar. Ou ainda, como uma harpa na mão de um artista. O artista produz sons harmoniosos nessa harpa. Ou ainda, lembrando das minhas aulas de espiritualidade em Brasília, o padre Daniel ainda comparava os dons do Espírito Santo como um piloto de uma Ferrari. A Ferrari é um super carro, são as virtudes, mas quem é que sabe pilotar uma Ferrari aqui? Não adianta muito. Então precisa de um piloto. Então, agir pelas virtudes sobrenaturais, teologais da fé, da esperança, da caridade, junto com as morais da prudência, justiça, força e temperança, é a base da vida cristã. Pois nem sempre o vento sopra. No entanto, quando esse vento sopra, a gente tem que aproveitar dele. E isso são os dons do Espírito Santo. Então agora a gente está muito bem introduzido para começar a espiritualidade do Espírito Santo. O que tem vários nomes. Então, Espírito Santo, Paráclito, Santificador, Dom, Divino Hóspede, Luz Beatíssima. O que não falta é nome para o Espírito Santo. Então, para prosseguirmos agora nesse capítulo com ordem, a gente vai dividir em 3 partes. Explicaremos a doutrina sobre os dons, a relação entre dons, virtudes e bem-aventuranças, e, por fim, a docilidade que a gente tem que ter para com o Espírito Santo. Então, os dons do Espírito Santo. Vale a pena ressaltar algumas coisas. Os dons do Espírito Santo não são exatamente as inspirações do Espírito Santo. São 2 coisas diferentes. Os dons do Espírito Santo são como potências que capacitam a alma para receber as inspirações. São como velas de um barco que são capacitadas para receber o vento. Nossa alma não é naturalmente impressionável, ou seja, disposta a receber essas inspirações do Espírito Santo. São ainda como uma antena que nos permite captar sinais muito distantes, a quilômetros de distância. Então, para receber as inspirações do Espírito Santo é preciso algo, e esse algo é o que nós chamamos de dons do Espírito Santo. Não se trata de coisas extraordinárias, mas todo batizado em estado de graça possui os dons do Espírito Santo. Então, se os senhores estão em estado de graça, os dons do Espírito Santo estão nos senhores. Sua grandeza não é tanto o fazer, não é a obra empreendida, mas o modo de operar. Uma é de um modo humano, pela razão iluminada pela fé, que é a prática das virtudes. O outro nós chamamos de modo sobre-humano,
que é agir diretamente guiado pelo Espírito Santo. Não somos mais nós que estamos no controle. Então, por isso que um ato de Santa Teresinha limpando a janela do Carmelo valia mais que, por exemplo, esse nosso ato de fazer um congresso aqui. Ela era guiada diretamente pelo Espírito Santo. A caridade que ela tinha era muito grande. Bom, o Padre Lucas insistiu muito nisso, né? Santidade não é tanto o fazer, mas o ser. Então, a grandeza dos dons do Espírito Santo não é o que vai fazer, mas o modo que vai fazer. A doutrina do Espírito Santo está contida no texto clássico de Isaías 11, capítulo 11, versículo 2. Então, citação: sobre ele repousará o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho, fortaleza, Espírito de ciência e de temor a Deus. A Vulgata e a versão dos 70 também trazem o dom da piedade. No texto hebreu, esse dom da piedade não aparece, embora aparece o temor de Deus 2 vezes, o que eles vão interpretar como o dom da piedade. Os padres da igreja insistiram muito neles, e eles interpretavam esse texto de Isaías diretamente para Jesus, para o Messias, para o Cristo. Então, quando fala o Espírito Santo se repousará, sobre ele se repousará. Quem é ele? É nosso Senhor. E os padres da igreja vão insistir muito que nós participamos de tudo isso, seguido por Santo Tomás, desses dons, que é propriamente de nosso Senhor. No livro da sabedoria nós também lemos: eu supliquei e o espírito de sabedoria me foi dado. Eu a preferi aos cetros e às coroas. Preferiu o que? A sabedoria. Ao dinheiro ela vale mais que o dinheiro ao lado dela não vale mais que o barro. Eu a amarei mais que a saúde e a beleza. Com ela vem todos os bens, tesouro inesgotável. Deus, com efeito, não ama senão em aquele que a sabedoria habita. Então está falando mais propriamente do dom de sabedoria. Então, os padres da igreja vão desenvolver essa doutrina, especialmente Santo Agostinho. A liturgia comemorará com uma alegria enorme Pentecostes, com um dos mais belos hinos, que é o Veni Sancte Spiritus. E nosso santo doutor, Santo Tomás, mostra, sobretudo, 3 coisas quando trata do Espírito Santo: que os dons são disposições habituais, permanentes, especificamente diferentes das virtudes; que os dons também são necessários para a salvação e que eles crescem junto com a caridade. Então, primeiro, para distinguir os dons da virtude, são 2 coisas diferentes. Dons do Espírito Santo é uma coisa, as virtudes infusas, sobrenaturais, são outras. Então, Santo Tomás nota que na Escritura eles não estão ditos exatamente dons, mas espíritos. Como eu acabei de ler em Isaías, sobre ele repousará o Espírito, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, etc. Santo Tomás vai anotar isso.
Isso quer dizer que os 7 espíritos enumerados estão em nós por uma inspiração divina ou exterior, uma inspiração divina ou moção exterior do Espírito Santo. É preciso considerar que o homem é movido por um duplo princípio motor, um que é interior, que é a razão, o outro que é exterior, que é Deus. Sabemos que tudo que é movido deve ser proporcional ao motor. Logo, se nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós devemos ter algo que nos capacita para isso. Isso é o que nós chamamos de dons do Espírito Santo. Isto a gente encontra tanto na Escritura, com várias frases, várias citações, mas também na boa filosofia. O próprio Aristóteles admite um instinto divino que guia o homem, que não faz o homem necessariamente seguir a razão, mas ele o considerava como algo meramente ao acaso. Então a gente vê que se trata de disposições permanentes, ou seja, disposições que estão em todas as pessoas e que estão ali permanentemente. Santo Tomás, comentando o capítulo 3 de São João, vai nos dizer, qual é esse capítulo 3, versículo 7? O vento sopra para onde quer, e ouve seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Então nosso Senhor está conversando com a samaritana. Santo Tomás vai nos dizer que não sabemos bem onde o vento se forma, nem até que ponto ele chegará. Assim também como não sabemos onde precisamente começa uma inspiração divina, nem a que grau de perfeição ela vai nos conduzir. Vai nos conduzir se lhe formos fiéis. Então, que nós não sejamos como aqueles barcos que têm uma vela, mas que não a utilizam, mas utilizemos dessa vela. A gente vai ver como daqui para frente. O que eu quero que os senhores entendam aqui é que os dons são diferentes das virtudes. Uma é a razão iluminada pela fé, a outra é o próprio Espírito Santo que nos conduz. Um tem um modo humano de operar, o outro um modo sobre-humano de operar. A virtude sobrenatural da prudência, por exemplo, ela procede por deliberação discursiva. E nisso difere muito do dom do conselho. Esse, por sua vez, eles nos dispõe a receber uma inspiração especial de ordem supradiscursiva. Então, diante de uma pergunta indiscreta, que nós não sabemos o que responder, a gente fica hesitante, a gente não sabe o que responder. Então, como agir para guardar segredo e ao mesmo tempo evitar a mentira? Ou em uma decisão difícil de ser tomada, onde há benefícios de um lado e malefícios do outro. Seguindo a razão, a gente não sabe o que fazer, porque tem muitos malefícios, muitos benefícios. Então, o dom do conselho vem em socorro desse nosso apuro. Como Jesus havia dito
aos discípulos. São Mateus, capítulo 10, versículo 19. Quando fores preso, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, nem pelo que haveis de falar. Naquele momento, ser-vos-á inspirado o que haveis de falar. Outro ponto, os dons do Espírito Santo são necessários à salvação. Assim, nós compreendemos os textos da Sabedoria, capítulo 7, versículo 28, onde lemos: Deus somente ama aquele que vive com sabedoria. Também no Eclesiástico, aquele que não tem temor a Deus não poderá tornar-se justo. Ademais, as virtudes infusas sobrenaturais, querendo ou não, deixam um certo estado de inferioridade ao nosso fim sobrenatural. Seria preciso conhecer de modo mais penetrante, mais saboroso. Por exemplo, a fé. Ela sempre vai parecer algo obscuro para a gente. Ela sempre vai alcançar a Deus pelo espelho das criaturas, pelas coisas sensíveis. Por fórmulas dogmáticas, múltiplas, enquanto Deus é simples. Ela não alcança a Deus senão de forma abstrata, enquanto Deus deve ser alcançado, como vai dizer Santo Tomás, de modo quase experimental. A esperança compartilha dessa imperfeição, e mesmo a caridade, já que é a fé que dá o objeto da caridade. Então, se a gente tem uma fé imperfeita, a caridade também vai ser. Ora, a razão humana é finita, ela não pode alcançar algo infinito. É preciso, então, esse remédio de Deus. E, nesse sentido, os dons do Espírito Santo são necessários para a salvação. E, por fim, se eles são necessários à salvação, eles devem estar em profunda dependência com a caridade. Os dons do Espírito Santo e a caridade têm a mesma relação da nossa mão com os nossos dedos. Na medida em que a palma da mão cresce, os dedos também crescem. A mesma coisa com a caridade e os dons do Espírito Santo. Crescendo a caridade, que é a palma da mão, os dedos vão crescer. Mas os dons do Espírito Santo não são mais importantes que a caridade. Ela permanece o principal. Além de que, numa alma onde não há caridade, também não há dons do Espírito Santo. Uma alma que não está em estado de graça, o Espírito Santo não, os dons do Espírito Santo não estão ali. Agora a gente vai passar para uma coisa super interessante, que é a relação feita por Santo Agostinho, tomada depois por Santo Tomás, entre as virtudes, os dons e as bem-aventuranças. Então, cada uma tem ligação com cada uma. As atividades do Espírito Santo são expostas nas primeiras 7 bem-aventuranças. Então, São Mateus, capítulo 5. As quais são estados ou disposições. Então, são estados as bem-aventuranças. São disposições que são causadas na nossa alma. Aqui está na ordem mais elevada, mas na verdade os dons do Espírito Santo começam a se manifestar de baixo para cima. Primeiro o dom do temor, piedade, ciência, etc. O dom do temor é a primeira manifestação em uma alma que deixa o pecado e se volta para Deus. Esse dom ele nos ajuda a lutar contra os prazeres proibidos e desordenados. Ele é muito superior ao respeito humano, ao temor servil. Aqui não se trata de machucar o nosso mestre, mas de ofender o nosso Pai, que é Deus.
O temor de Deus é o começo da sabedoria. Vai nos ensinar o Salmo 110. Ele nos dá uma verdadeira tristeza dos nossos pecados, assim como também o pecado dos outros, do próximo. Então esse dom é próprio dos grandes santos penitentes, que sentem de fato um profundo horror ao pecado, não só deles, mas do próximo. E ele corresponde à bem-aventurança dos pobres de espírito. Deles é o reino dos céus. Elas são desapegadas de tudo. A única coisa que importa é esse amor ao Pai, não ofender o nosso Pai. O dom da piedade, esse dom já é algo mais positivo. Esse dom nos faz considerar e tratar a Deus de fato como um verdadeiro Pai, a Virgem Maria de fato como nossa mãe, a Jesus Cristo de fato como nosso irmão, nosso amigo, em que conversamos com Ele. O Espírito Santo de fato como o Consolador. Esse dom compensa toda a imperfeição da virtude da religião. Esse dom nos faz tirar proveito das consolações sensíveis e da secura espiritual. São Paulo vai nos ensinar: recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abá, Pai. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. O Espírito Santo que reza por nós. Esse dom ele tem como fruto a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Esse dom foi muito próprio de São Francisco de Sales, de São Bernardo. A mansidão. O dom da ciência trata-se de um tato espiritual, onde julgamos adequadamente as coisas humanas, seja como espelhos das coisas divinas, seja coisas opostas a elas. Ele equilibra muitas coisas, já que ele nos faz saber que os bens naturais não são o fim, mas tudo está ordenado ao céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é a bem-aventurança desse dom. Ele foi muito próprio, por exemplo, de São Francisco de Assis. Ele via nas criaturas um grande nada. Ele ordenava todas elas a Deus. Quarto dom, o dom de fortaleza. Então não basta saber discernir, mas é preciso obrar, praticar, sustentar, perseverar. É esse dom de fortaleza que nos faz receber as maiores afrontas com paciência e sustentá-las perseverando no bem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Santa Inês é um ótimo exemplo disso. Santa Cecília, que nós comemoraremos segunda-feira. Santa Joana d'Arc, os mártires. Quinto dom, o dom do conselho. Ele vem em socorro da nossa prudência, da fraqueza da nossa prudência. Por exemplo, quando temos que conciliar coisas aparentemente opostas. Por exemplo, como agir com misericórdia e justiça? Parece que são coisas opostas. Recebemos frutos jamais imaginados.
ele dirige a nossa conduta. Então, numa decisão difícil, a gente acaba tomando uma decisão e os frutos dessa decisão a gente jamais tinha pensado que ia obter. Eu acredito muito que Monsenhor Lefebvre foi muito guiado por esse dom na decisão que ele fez. Bem-aventurados os misericórdios, pois alcançarão misericórdia. Esse dom, ele é muito próprio dos grandes diretores de vida espiritual. O padre Faber não é santo, mas a gente vê uma influência grande desse dom nele. O dom da inteligência faz-nos penetrar nas maiores profundezas dos mistérios divinos, na obscuridade da fé. A fé já não é mais obscura, mas se torna clara. Esse dom faz com que a gente penetre nos mistérios mais profundos de Deus. É esse dom que faz, por exemplo, um santo rezar o credo e ficar em contemplação. Porque aquelas coisas que parecem simples, esse dom faz penetrar tanto nelas que ele entra em contemplação. Mas não se trata de algo complicado, mas de verdade simples. Ele aprofunda ela. Bem-aventurados os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Esse dom foi muito próprio de São João da Cruz, por exemplo, de Santa Catarina de Sena. E por fim, o dom de sabedoria, ele nos leva a julgar tudo em relação a Deus, a causa primeira e o fim último. A julgar não como a teologia adquirida, mas por conaturalidade ou simpatia pelas coisas divinas. É um conhecimento, como ensina Santo Tomás, quase experimental. A gente saboreia tudo isso, não é algo que a gente tem repulsa, mas pelo contrário a gente tem um sabor em tudo aquilo. É por isso que Santo Tomás vai dizer que uma velha senhora na Sardenha, que é uma região da Itália, pelo seu catecismo básico que recebeu do seu padre, ela pode amar mais a Deus e ter o Espírito Santo ter mais influência nela do que um grande teólogo. Então a gente saboreia os mistérios divinos. É o princípio da contemplação viva. Ele lembra que tudo o que brilha não é ouro, e que, pelo contrário, as maravilhas da graça acontecem nas pessoas humildes. Bem-aventurados os pacíficos, pois alcançarão e transmitirão a paz no meio de situações mais desafiadoras. Um santo que viveu profundamente esse dom não foi outro senão Santo Tomás, Santo Agostinho, São João Evangelista. E por fim, nós passamos como escutar, então, a voz do Espírito Santo, como ser dócil ao Espírito Santo, já que é tão importante. Ora, é preciso salientar que, embora a ação dos dons seja um modo de operação sobre-humano, ela não exclui o nosso consentimento. Ou ainda, ela não vai contra a razão iluminada pela fé, mas ela a excede. Essa docilidade é análoga à obediência a um superior. Aquele que obedece não deliberou para determinar o que convém fazer, mas aceita, pronta e livremente, de maneira meritória, a ordem dada. Nesse ponto, nós somos mais passivos que ativos no modo da operação. Pode acontecer também que os dons se atualizem
ao mesmo tempo que as virtudes são exercidas. Assim, como existe o barco a velas, há o barco que é movido a velas e também a remos, os dois juntos. Ora, primeiramente é preciso que haja coisas realmente ativas da nossa parte. A mortificação corporal, da vontade, do julgamento, a separação do mundo, o recolhimento interior e exterior, a guarda do coração. É claro que se não houver silêncio em nossa alma, não escutaremos essa doce voz do Espírito Santo. Razão pela qual nosso Senhor purifica a nossa sensibilidade, de maneira tão dura às vezes, para que ela fique submetida à vontade, animada pela caridade. Então, muitas vezes recebemos purificações da parte de Deus, acontecimentos na nossa vida, uma perca, uma decepção, um desemprego, um pecado. Tudo isso se trata de ações, pode se tratar de purificações de Deus. E é preciso cooperar. Então, essa primeira parte se trata de uma coisa ativa. Se trata da prática das virtudes. Se afastar do mundo, ter recolhimento. Então, é preciso esse silêncio. Em outras palavras, é preciso que a sensibilidade se cale, para que o Espírito Santo possa nos falar. Contudo, essa voz ainda permanece um mistério. Como diz nosso Senhor, o vento sopra para onde Ele quer. Nós não sabemos de onde Ele vem nem para onde Ele vai. São causa da prática de muitas virtudes. Então, aquela virtude que nós mais temos dificuldade, mas em certa ocasião a gente consegue praticar perfeitamente aquilo. Ora, pode ser sim um começo de inspiração do Espírito Santo. Até porque, como eu disse, ele está presente em todo o batizado. Não sempre atualizado, mas de maneira escondida, latente. Que cabe ao próprio Espírito Santo escolher o momento que mais convém para atualizar esses dons. Essa voz é um instinto muito obscuro. E, se a gente persevera com humildade na prática da conformidade com a vontade de Deus, ela se torna cada vez mais clara para a nossa consciência, embora permaneça misteriosa. Mas é necessário silêncio interior, recolhimento habitual, atenção, fidelidade. Então, para sermos dóceis a essa voz, é preciso aceitá-la. Ou seja, obedecer fielmente à vontade que já conhecemos, os mandamentos, a igreja, os superiores, o nosso dever de Estado, o nosso diretor. Obedecemos no pouco, que seremos aptos a obedecer no muito. Aliás, é preciso renovar esses pedidos ao Espírito Santo frequentemente. É preciso pedir sem cessar, mas com tranquilidade, a luz e a força do Espírito Santo para realizar a sua vontade. É preciso observar esses movimentos na nossa alma, para que o Espírito Santo haja em nós. Uma coisa importante, o Espírito Santo sempre age na paz, na tranquilidade. Então, muitas vezes para saber, padre, as pessoas perguntando, padre, não sei se eu sou realmente guiado pelo Espírito Santo, tal decisão que eu tenho que tomar. Ora, um dos critérios objetivos
é se a pessoa realmente está em paz, se ela está tranquila naquilo que ela vai fazer. O demônio, ele sempre age com violência, com confusão, com ansiedade. Bom, a gente pode passar para a conclusão. Então, após termos visto que a teologia nós aprendemos para amar, caso contrário ela seria estéria, que a ascética e a mística se tratam na verdade de duas etapas de uma mesma vida, assim como a idade da juventude se distingue da adulta, mas são uma mesma vida. Visto também que a vida cristã é um dom sem igual de Deus, onde participamos da mesma natureza divina, a gente participa da filiação eterna do Verbo. E já temos a vida eterna começada em nós, com todo o seu organismo, da graça, das virtudes, dos dons. Mas ela deve ser desenvolvida, como a gente bem viu. Após termos visto cada dom, suas influências, a docilidade, a gente pode responder à pergunta formulada no começo. Será que Santo Tomás, um grande filósofo, teólogo, com tantas coisas a fazer, disputas a travar, pode nos ensinar algo para a nossa vida íntima com Deus? Sim. Ele pôde nos ensinar e como nos ensinou. Ele nos ensinou que o caminho para a perfeição cristã está na docilidade para com o Espírito Santo. A espiritualidade de Santo Tomás é a espiritualidade do Espírito Santo. Isso não quer dizer quietismo ou pacifismo, muito menos naturalismo, num outro sentido. Não. A gente deve se esforçar primeiramente na prática das virtudes, no combate aos vícios. Isso é a nossa parte. Porém, a obra não acaba aqui. Junto com o nosso esforço, a conformidade com a vontade de Deus, o Espírito Santo, pelos seus dons que estão presentes em nós, nos aperfeiçoará na prática das virtudes, não segundo a obra, mas segundo ao modo de operar. E na oração, ele vai nos elevar até os mais altos graus, aquilo que a gente não consegue pela nossa própria força. Cooperar com a ação divina pelo recolhimento, silêncio, separação do mundo, aceitando a vontade de Deus é muito importante, já que tudo isso produzirá grande paz e humildade e nos fará ser dóceis ao Espírito Santo. A obra de santificação ensinada por Santo Tomás é algo calmo, que se realiza na paz, que mais cooperamos do que operamos. O nosso doutor Angélico não se contentou em ensinar tudo isso, mas ele viveu tudo isso. No fim da sua vida, após um momento de contemplação, ele queria queimar tudo que ele havia escrito. Ele disse: tudo isso que eu escrevi é palha. Depois os irmãos não deixaram ele queimar. Mas até ele teve um momento de contemplação que depois que ele saiu, ele queria queimar tudo. Porque tudo aquilo que ele escreveu não se compara com o que nos aguarda no céu. Contudo, os seus escritos nos são muito valiosos. Benditos irmãos que não deixaram ele queimar. Tanto que também numa revelação, ele vai escutar Tomás. Bom, essa história eu sempre escutei de uma revelação de Nossa Senhora a ele. Mas eu já vi alguns quadros que essas palavras saem da própria boca de Nosso Senhor. Então eu não sei bem. Mas, transmitindo o que eu recebi, Santo Tomás recebe uma revelação de Nossa Senhora dizendo: Tomás, escrevestes muito bem do meu filho. Realmente, só uma alma que teve uma união tão íntima com Deus poderia compor um ofício inteiro
ao Santíssimo Sacramento, por exemplo. Não sei se os senhores sabem, mas foi Santo Tomás que compôs todo o ofício de Corpus Christi. O Papa, na época, pediu para vários teólogos comporem. Entre eles estavam Santo Tomás e São Boaventura. E quando São Boaventura viu que Santo Tomás tinha composto, São Boaventura rasgou o que ele tinha composto. Se dizemos no hino do Veni Creator, Sermone dictans guttura, ou seja, inspirador das palavras, nada há de mais certo do que dizer que esse mesmo Espírito Santo exerceu uma influência tão grande em Santo Tomás.